castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós cumprimentamos a todos os que estão aqui, bem como também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. E nós queremos dizer aos irmãos que é uma alegria podermos iniciar mais uma série de exposições da Palavra de Deus. Nós passamos o ano passado meditando acerca dos 10 mandamentos e agora nós iniciaremos uma nova série, a qual nós trataremos da oração do Senhor, o chamado Pai Nosso. Então eu quero convidar os irmãos para que abramos as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9, que consta a instrução do Senhor quanto à oração. E por meio deste texto, nós iniciaremos esta série, apresentando aos irmãos a nossa filiação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mateus 6, de 9 a 13. Vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, ó Pai, no meio de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua vontade seja realizada em nosso meio, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o teu reino também seja implantado cada vez mais entre nós, para que possamos reconhecer quem nós somos, para que possamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fragilidades, limitações, para que possamos também reconhecer, ó Deus, com gratidão em nosso coração, aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, o pão, o alimento, os benefícios espirituais adquiridos por teu Filho Jesus Cristo, o fruto do Espírito que é implantado em nós para que possamos crer e viver conforme a tua vontade, bem como também, ó Pai, a guarda do Senhor sobre nossas vidas de tentações, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos governa. Nós por isso te pedimos que o Senhor esteja conosco sempre e que a exposição de tua palavra, ó Deus, seja sempre poderosa em nós para nos fazer pensar acerca da nossa relação contigo e do fato de sermos teus filhos, filhos amados do Senhor, que fomos atraídos, ó Deus, adotados na pessoa de Cristo Jesus, para que pudéssemos louvar a tua graça, exaltar a tua glória, vivermos de modo digno do Evangelho do Senhor, de maneira irrepreensível, para que nas nossas ações possamos também fazer brilhar o ser do Senhor. Dá-nos entendimento, ó Pai, deste trecho, dá-nos entendimento desta oração, para que possamos repeti-la, replicá-la em nossas vidas diariamente, sabendo que o Senhor nunca estará surdo às nossas petições, o Senhor nunca estará com as mãos encolhidas diante de nossas necessidades, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso pastor, e isso nos garante, ó Deus, o acesso confiante ao teu trono de graça, mediante o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, que foi derramado por nós, para nos fazer entrar na tua presença com confiança, com coração sincero, ó Deus, podendo pedir ao Senhor tudo aquilo que é conforme a tua vontade, sabendo que o Senhor jamais negará a teus filhos aquilo que será benefício para eles.
nós confiamos no Senhor e por isso nós oramos a Ti. No nome de Jesus Cristo, amém. Meus amados irmãos, este texto é um texto muito precioso para todos nós. É um texto que nos ensina como nós devemos nos dirigir a nosso Pai, ao nosso Deus. Jesus Cristo, o Senhor, está diante de uma instrução no sermão chamado Sermão do Monte, em que ele mostra, sobretudo, o caminho diante do qual ou pelo qual os crentes devem andar. O Senhor, neste sermão, fornece muitas instruções ao modelo de vida cristão. E uma das coisas que os cristãos devem fazer é orar ao Senhor. A oração, meus amados irmãos, é uma maneira que Deus destinou para que nós pudéssemos entrar em sua presença, dialogar com Ele, oferecer a Ele as nossas petições, oferecer a Ele os nossos desejos. A oração não é simplesmente uma opção na vida do crente, mas é considerado pela Bíblia um meio de graça, ou seja, uma maneira de nós também recebermos do Senhor aquilo que Ele destinou para cada um de nós. Portanto, quando nós oramos, nós não estamos apenas fazendo ou exercendo algo opcional, mas nós estamos cumprindo uma ordem de Deus do modo pelo qual nós devemos entrar na presença dEle e falar com Ele. Os nossos irmãos do passado fizeram isso por muitas vezes. A oração começou naquele momento em que o próprio Adão dialogava com Deus, quando ele também expressava os seus desejos a Deus. Quando nós somos informados, por exemplo, de que Adão se sentiu só, porque não havia ainda uma companheira que pudesse ser para ele o seu complemento, Deus, ali na narrativa de Gênesis, nós lemos que Deus, ele também percebeu esta solidão em Adão. E aquilo foi como uma oração diante do Pai. Adão desejava, Adão percebeu ao longo da criação aqueles outros seres que tinham as suas companheiras. Ele, contudo, não tinha uma companheira que lhe fosse igual. Então o seu coração se entristeceu. Deus percebeu a necessidade de sua companhia e assim Deus respondeu à sua oração. Muito embora nós não tenhamos ali um registro claro das palavras de Adão, nós temos ali o registro claro daquelas emoções e daquele desejo que estava no coração daquele servo do Senhor. Por isso Deus o ouviu e assim providenciou para ele também a sua companheira. E ao longo de toda a história da humanidade nós temos narrativas impressionantes de irmãos nossos que oraram ao Senhor, especialmente em situações definitivas de suas vidas. Nós temos, por exemplo, a oração de Moisés, quando Moisés está ali diante de Faraó, diante de toda aquela complexidade, diante de toda aquela obra, aquele ministério difícil pelo qual ele passaria, ele então clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele pede a Deus sabedoria, ele pede a Deus o entendimento, para que ele pudesse liderar o povo de Israel conforme a vontade do Senhor. Nós temos também um outro exemplo bastante marcante, o exemplo de Neemias. Neemias estava ali diante do rei, triste por causa da destruição das portas ou dos muros do templo e da cidade, e então ele também ora ao Senhor, para que Deus pudesse dar a ele as palavras adequadas, naquele momento crítico, no qual ele estava diante do rei, e certamente o seu coração desejava que o rei ouvisse também o seu pedido, e Deus respondeu também à sua oração. Antes disso, lá no passado, nós também podemos nos lembrar do servo Jó, que também orou ao Senhor, numa situação também bastante crítica, quando perdeu seus filhos, suas propriedades. Ele se inclinou, adorou a Deus, orando ao Senhor. Nós temos, irmãos, também o exemplo do rei Ezequias, que diante de uma doença grave, diante de uma doença terminal, ele também orou ao Senhor, oferecendo a Deus ali os seus desejos, oferecendo a Deus o seu clamor, o seu pedido, e Deus lhe ouviu a oração. Nós temos o maior dos exemplos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que em todo o seu ministério ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus também, num momento crítico do seu ministério, quando estava às portas da cruz, ele também orou ao Senhor.
E a narrativa do Evangelho diz que esta oração foi tão fervorosa que, inclusive, os poros de Jesus Cristo foram atingidos por uma emoção tão profunda que ele chegou a espirrar sangue do seu corpo, dos seus órgãos. Ali, meus irmãos, nós vemos, portanto, que a oração é um trabalho difícil. A oração é algo que, de fato, exige compromisso, exige comprometimento. Satanás conhece o poder da oração. Satanás sabe o que as orações representam diante do Senhor. E ele sabe disso porque em Apocalipse nós somos informados que Deus reúne as orações dos seus santos para que no último dia, no dia do juízo, estas orações possam ser reveladas e a ira de Deus será derramada contra os ímpios por causa das orações dos justos, das orações dos santos, pedindo a Deus justiça contra as injustiças que foram cometidas pelos ímpios contra os justos, contra os santos. Por isso Satanás conhece o poder da oração. Satanás não quer que a igreja do Senhor aprenda a orar. O diabo não deseja que nós nos reclinemos diante do Senhor, que elevemos as nossas mentes e os nossos corações na presença de Deus. O diabo quer nos distrair, para que as nossas palavras sejam palavras desconexas, desconectadas, contrárias à própria vontade do Senhor. Satanás quer colocar nos nossos corações desejos contrários àqueles desejos que são de acordo com a palavra de Deus, porque ele não deseja que as nossas orações sejam ouvidas pelo Pai. Ele não deseja que de fato a igreja se coloque em oração. Satanás prefere muito mais que nós falemos sobre oração do que de fato oremos, porque falar sobre a oração, isso não atinge necessariamente as pessoas, mas orar cada vez mais não é o desejo do nosso grande inimigo. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto crucial da vida cristã. Nós estamos de um momento no qual Jesus Cristo ele se coloca diante dos seus discípulos para ensinar-lhes o melhor caminho de nos achegarmos a Deus. Ele nos ensina o meio, o caminho, o método adequado de nós irmos até a presença do nosso Senhor. E obviamente, meus amados irmãos, nós não poderíamos fazer isto sem a própria mediação de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. São estas verdades que nós iremos abordar neste texto que nós acabamos de ler ao longo de alguns sermões, expondo aqui para os irmãos o que representa cada uma destas petições, o que representam estes modelos que Jesus Cristo nos ofereceu. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte a respeito da oração do Senhor: por que a oração é necessária aos cristãos? E a resposta é: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Veja que preciosidade é este texto, meus irmãos, escrito pelos nossos irmãos do passado, irmãos reformados, que, fundamentados por vários textos bíblicos, afirmaram esta verdade preciosa. Eu vou repetir: por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Então observem, meus amados irmãos, que a oração não é uma opção da vida cristã, mas é algo que Deus requer de nós para o nosso crescimento. A oração não é usada para mudar os planos de Deus, para modificar os decretos de Deus, mas muito pelo contrário. A oração é aquele momento no qual nós conversamos com Deus, nós oferecemos a Deus as nossas dúvidas, nós apresentamos a Deus os nossos dilemas, as nossas inquietações, nós apresentamos ao Senhor as nossas limitações, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor. Por isso, nós veremos mais à frente
quando o Senhor Jesus nos ensina a nos adequar à vontade de Deus, dizendo, faça-se a tua vontade, o Senhor Jesus está nos ensinando que, de fato, toda a nossa vida, ela é administrada, governada pelo Senhor, porque a doutrina da providência de Deus nos ensina que Deus governa, Deus dispõe, Deus ordena todas as coisas para o nosso bem. Por isso, a oração é um modo de nós entendermos este bem que Deus nos faz, os benefícios que nós atingimos por causa de Cristo. Nós lemos aqui, agora há pouco, a pergunta 58 do Catecismo Maior, que nos ensina a respeito disso. Como nós podemos nos tornar participantes das coisas que Cristo adquiriu por nós? Ora, nós nos tornamos participantes quando nesta comunhão com Jesus, quando essa mediação de Jesus, nós então recebemos todos esses benefícios que Deus nos concedeu, especialmente o Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, de fato, se nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, se nós queremos encher as nossas vidas com o Espírito Santo de Cristo, se nós queremos ter em nós o fruto do Espírito, nós precisamos orar. Nós precisamos nos achegar à presença do Pai, como lemos aqui na liturgia o escritor aos Hebreus, com plena certeza de fé, com os corações purificados de má consciência, sabendo que Cristo abriu o caminho e nós podemos entrar diretamente na casa, no templo, na presença do Rei e assim clamar a Ele como nosso Pai. Por isso, meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui inicialmente neste texto é esta instrução poderosa de Jesus. Observe que o versículo 9 começa com uma conjunção, que é a conjunção portanto. Esta conjunção, ela significa uma conclusão daquilo que Jesus disse. Por isso é importante que nós observemos alguns detalhes que estão anteriormente colocados nos versos anteriores no texto, para que nós entendamos o porquê Jesus disse, por isso, portanto, logo, façam isso, orem ao Senhor. Por que nós devemos orar ao Senhor? Observe, meus irmãos, que nós estamos diante de um texto no qual Jesus contrasta a atitude daqueles que são próximos dele e daqueles que são distantes dele. Isso nós podemos ver no versículo 1 do capítulo 6. O versículo 1 do capítulo 6 faz um contraste entre aqueles homens que eram religiosos, aqueles homens que eram cerimonialistas, aqueles que davam e que faziam as atividades cristãs apenas religiosas, judaicas, apenas porque a lei requeria, e aqueles que de fato o fazem de todo o coração. Veja que Jesus diz no versículo 1 que os crentes devem guardar de não exercer a mesma justiça que era exercida pelos escribas e fariseus. Como que os escribas e fariseus exerciam a justiça? Eles exerciam a justiça pensando em seus próprios esforços, em seus próprios méritos. Esse foi o grande contraste de Jesus Cristo quando ele veio no seu ministério e ele diferenciou o judaísmo religioso do cristianismo verdadeiro. Aqueles homens que eram religiosos, eles faziam o que faziam apenas mecanicamente, apenas porque a lei determinava que eles fizessem. Portanto, eles obedeciam a todos os rigores da lei, eles obedeciam a todos os detalhes, mas eles faziam isso, diz Jesus Cristo, não com um coração sincero, não com uma consciência purificada, como nós lemos em Hebreus, mas eles faziam isso apenas com o objetivo de que essas atividades, de que esses esforços fossem contados como mérito na presença do Pai. Eles tinham como que uma espécie de caderneta, uma caderneta em que eles registravam as suas ações. Eu orei tantas vezes por dia, eu dei tanto de dízimo, eu fui ao templo tantas vezes, eu ajudei a tantas pessoas, porque aquelas atividades, aquelas obras que eles realizavam, eles contabilizavam aquilo como sendo mérito, para que eles pudessem alcançar de Deus algum benefício espiritual. E Jesus disse aos seus discípulos que se a justiça deles, dos seus discípulos, não excedesse em muito a esta justiça dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. E o que Jesus quis dizer em exceder a justiça?
Jesus quis dizer que eles deveriam fazer então muito mais do que os escribas e fariseus? Não, o que Jesus quis dizer é que os méritos dos fariseus e escribas nunca seriam suficientes para dar a eles o verdadeiro benefício espiritual. Nada que o homem pudesse fazer dá ao homem ou daria ao homem o benefício de acessar todas as coisas relativas ao que Deus tem para nos dar. Somente o sangue de Jesus Cristo, somente a mediação de Jesus Cristo, somente em Cristo é que nós atingiremos os benefícios que Deus tem guardado para nós. Portanto, meus irmãos, Jesus está dizendo: não exerçam a justiça como escribas e fariseus, não se apresentem diante de Deus o Pai com os seus próprios méritos, não pensem que são as suas atividades, os seus esforços, as suas atitudes que tornarão você mais crente, que tornarão você mais próximo de Deus. Não são estas coisas que vocês fazem, é o que Cristo fez por vocês. É a minha morte na cruz que vai capacitá-los, que vai abrir a porta do Santo dos Santos para que vocês possam entrar. Portanto, não é o tanto que nós carregamos em nossas costas. Imagine, meus irmãos, que nós tivéssemos que chegar a determinado lugar. Quando nós viajamos, isto fica bem ilustrado. Geralmente, quando nós viajamos, a gente leva uma série de coisas, né? Malas e malas e mais malas. Muitas das coisas que nós levamos, nós não usamos, mas nós levamos, porque a gente tem aquele medo, né? Aquele receio de você precisar de uma coisa e faltar. Então, a gente faz como que uma mudança, né? A gente leva tudo. Imagine então que você esteja exatamente fazendo isto. Você vai viajar, você reserva um hotel, reserva uma pousada, e você, sem saber o que tem ali naquele lugar, você leva praticamente toda a sua casa, não é? Faz aquela mudança, com medo de chegar ali àquele lugar e não ter nada que você possa usar. Mas de repente você chega naquele lugar e, para sua surpresa, tudo está ali montado. Todas as coisas que você tinha prevenido e tentado levar já estão ali, inclusive roupas novas para você usar, material de uso pessoal, tudo novinho para você, eletrodomésticos para você utilizar, de modo que você não vai precisar usar nada daquilo que você trouxe. Esta é a ideia do texto. Os escribas e fariseus, eles tentavam carregar sobre as suas costas tudo aquilo que eles iam acumulando de experiências espirituais, de rigores da lei, pensando que para entrar no céu eles precisariam descarregar toda aquela bagagem. Mas, para surpresa deles, aquela bagagem é absolutamente inútil. Aquela bagagem não tem nenhuma utilidade naquele lugar, porque o que está naquele lugar são coisas muito novas, são tecnologias muito mais avançadas, que desprezam em muito toda aquela mudança que eles carregavam nas costas. Por isso Jesus Cristo disse que eles não deveriam andar cansados, sobrecarregados, com estas coisas nas costas. Geralmente os irmãos que interpretam aquele texto, né, quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, alguns irmãos interpretam ali como questões psicológicas, né? Como questões assim que dizem: fulano está depressivo, fulano está abatido, fulano está com angústia. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de pessoas que estão cansadas de carregar esta mudança da lei, esse peso da lei, esses méritos que a lei exige, e as pessoas estão carregando porque elas acham que é isso que vai torná-las crentes e é isso que vai dar direito a elas no céu. E Jesus diz para eles: olha, larguem tudo isso, venham para mim, porque eu sou manso, eu sou humilde e o meu fardo ele é leve. Você não vai precisar trazer nada. Venha para a minha casa sem precisar trazer uma agulha. Você tem tudo aqui que você vai precisar. Você não precisa trazer nada de fora. Você não precisa trazer mérito nenhum. Você não precisa destas coisas. Eu estou aqui para dar o acesso direto a vocês. Então, meus irmãos, observe que a oração é exatamente colocada neste contexto. No contexto em que nós não estamos indo diante de Deus com o nosso mérito, com os nossos pesos. Nós não estamos indo à presença do Pai para que Ele considere o nosso esforço,
aquilo que nós fazemos de bom, nós estamos diante de Deus totalmente desprovidos de qualquer tipo de vantagem. A oração que Deus ouve não é aquela oração que é composta por vários méritos, muito pelo contrário. A oração que Deus ouve é aquela oração esvaziada de qualquer tipo de autossuficiência. Os irmãos se lembram bem de quando Jesus disse do publicano e do fariseu. O fariseu disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses demais pecadores. Ele se coloca acima das pessoas, ele se coloca numa posição melhor do que as pessoas, porque ele se considera melhor de fato. Ele acha que a sua religião concede a ele um mérito para que ele possa acessar o Senhor. No entanto, o publicano diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Uma oração humilde, uma oração absolutamente de dependência, uma oração que não revela nenhum tipo de soberba, de autonomia, muito pelo contrário, uma oração quebrantada, contrita. O salmista Davi, texto que nós conhecemos, Salmo 51, diz que se Deus quisesse receber coisas valiosas, méritos, Ele daria. Ele poderia oferecer sacrifícios de bois, de carneiros, de ovelhas, mas Davi chega à seguinte conclusão: Senhor, eu sei que não são desses sacrifícios que o Senhor se agrada. O que o Senhor se agrada é de um coração quebrantado, contrito. O Senhor não quer que eu venha para a igreja trazendo a minha caderneta, apontando ali o que eu tenho feito na igreja, se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou um oficial, se eu sou um pastor, se eu tenho tantos anos de igreja, se eu faço tal coisa, se eu sou aquilo. Não, o Senhor quer que todos nós, meus irmãos, independentemente destas coisas, nos apresentemos com o coração quebrantado e contrito, com discrição. Veja que a sequência do texto do capítulo 6, Jesus fala sobre isso. Jesus fala que quando nós dessemos uma esmola para qualquer pessoa, quando nós ajudássemos, aquele contexto era um contexto de muita pobreza, e era comum que os mendigos ficassem à porta, ou às portas do templo, não é? Porque era um lugar de muita visitação, o templo era um lugar turístico, por assim dizer. Então, como acontece nas grandes cidades, aqui em Belo Horizonte também isso acontece, sempre que você vai a um lugar de muita aglomeração de pessoas, você terá também ali pessoas que pedem dinheiro, mendigos, moradores de rua. Isso é comum nas grandes cidades. Onde há mais volume de pessoas, haverá também estes que pedem, porque eles entendem que ali eles vão ter um benefício maior. Assim também acontecia nos templos de Jesus. O templo era um lugar muito frequentado, e os mendigos estavam ali, os pobres estavam ali. E Jesus está dizendo que naquele contexto, alguns religiosos, simplesmente pelo fato de quererem ser vistos, desejarem ser vistos pelas pessoas, de serem honrados, serem louvados publicamente, eles davam esmola e faziam Jesus usa aqui uma hipérbole, né, que é um exagero. Ele diz assim: olha, eles tocam trombeta. É aquele tipo de pessoa que, se ele prega um prego na igreja, ele faz um alarde, né? Ele pede para colocar até no boletim: pastor, coloca no boletim lá que eu dei o prego, bati o prego. Porque ele quer ser visto pelas pessoas, porque ele entende que ser visto pelas pessoas é uma forma de mérito, é uma forma de demonstrar mais o seu valor. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Jesus está dizendo que aqueles que são mais valorosos não são aqueles que tocam trombeta, não são aqueles que aparecem, não são aqueles que ficam em evidência. Em geral, os que são mais crentes, os mais piedosos, são também os mais discretos. São aquelas pessoas que talvez nós nem conhecemos do ponto de vista desta popularidade, mas que estão ali sempre apoiando, sempre trabalhando, sempre ajudando, inclusive em oração. Porque há certas ajudas, meus amados irmãos, que elas são ajudas invisíveis. Eu tenho certeza que talvez alguns irmãos não são capazes, no sentido físico talvez, pelas próprias limitações da idade, saúde, etc., mas talvez alguns irmãos nossos aqui que nem aparecem na liderança visível, são irmãos que talvez sejam os mais basilares da vida desta igreja, porque são irmãos que têm orado por nós,
São irmãos que se preocupam com a igreja do Senhor, oram pela igreja, estão de joelhos orando todos os dias, sustentando em oração. É isso que Jesus está falando aqui. Portanto, Jesus não quer que nós nos assemelhemos àquilo que ele chama de hipócritas, aqui no versículo 2. Ele diz que os hipócritas, o que eles fazem? Eles vão para as sinagogas, vão para as ruas, versículo 2, para serem glorificados pelos homens. Então, se é isso que eles querem, ser glorificados pelos homens, Jesus diz no final do versículo 2, tudo bem, vocês já receberam a recompensa. Se o que vocês querem é ser observados, se o que vocês querem é demonstrar os méritos religiosos que vocês têm, então ótimo, vocês já foram louvados pelas pessoas, vocês já receberam a recompensa. Observe, meus irmãos, que a oração, portanto, está neste contexto, o contexto de que nós dependemos exclusivamente da graça de Jesus Cristo. Não são os nossos méritos que nos aproxima de Deus. Versículo 3, Jesus diz: tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, veja que aqui Jesus já começa a apresentar a ideia de paternidade, Deus Pai, e é por isso que na oração que nós vamos analisar ao longo desse período, nós veremos isto. Nós somos filhos, a nossa filiação está em Cristo, e ele diz: para que o teu Pai, que te vê em secreto, te recompense. Essa figura é muito interessante, porque nós que somos pais, aqui incluindo também as mães, né, nesse aspecto, nós que somos pais, mães, nós às vezes observamos coisas que os nossos filhos não percebem que nós estamos observando, porque nós não falamos, não é verdade? Às vezes um comportamento de um filho você não necessariamente revela, mas você está observando o que ele está fazendo, qual caminho ele está tomando, quais decisões, e nesta observação que os pais fazem em relação aos filhos, esta observação serve para os pais agirem, tanto no que diz respeito à disciplina, quanto no que diz respeito à recompensa, à premiação. Às vezes o pai, embora não seja tão adequado isso, é bom que nós externemos, né, também de vez em quando elogios aos nossos filhos, mas às vezes os pais não elogiam publicamente ou mesmo verbalmente para o seu filho, mas ele está observando, e em algum momento aquilo que o filho fez de fato serve como recompensa. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus, o nosso Pai, ele vai nos recompensar, mas ele vai nos recompensar por esta atitude de submissão, de humildade, essa atitude de compreender que não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, mas é Cristo. Quando nós, portanto, nos achegamos à presença de Deus em Cristo, confiando inteiramente na sua graça e no seu poder, o Pai nos recebe, meus irmãos, e Ele nos recebe, sim, de braços abertos, porque nós estamos fazendo isso secretamente. E quando o termo diz aqui secretamente, é óbvio que Jesus não está dizendo que a oração que é feita dentro do quarto, ela é uma oração mais santa do que aquela feita na igreja, diante do microfone, transmitido para pessoas. Não é nesse sentido que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que alguém que Deus, vou refazer a minha frase para ficar mais claro, Deus, Ele sabe quem nós somos, no secreto da nossa alma. Lembre-se do Salmo 139, se subo aos céus, eu sei que o Senhor está lá, se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor está também, como que eu posso fugir do Senhor, diz Davi. Então é nesse sentido, o fato de ser secreto aqui não é o fato de ser escondido do ponto de vista físico, mas é o fato de o meu coração não se preocupar com estas coisas. Que coisas? De receber os próprios méritos das minhas ações, de carregar o valor que eu tenho em mim, ao invés de carregar o valor que eu recebi de Cristo. Nós não somos crentes, meus amados irmãos, pelo nosso próprio esforço. Nós não somos crentes porque nós fazemos isto ou aquilo. Nós somos crentes porque Cristo fez por nós todas as coisas. E a oração, portanto, é uma demonstração prática do reconhecimento de que nós somos limitadíssimos
de que Deus jamais nos ouviria, não fosse pela mediação de Jesus Cristo, seu Filho. Nós nunca teríamos acesso à presença do Pai, se Cristo não tivesse primeiramente entrado na presença do Pai. Nós só podemos acessar Deus e chamá-lo de Pai Nosso, porque Cristo, o nosso representante, entrou primeiramente, abrindo, portanto, a porta para que eu entre na presença do Pai. Por isso Jesus está dizendo: não pense que os seus esforços, não pense que a sua religião, que a sua religiosidade, que as cerimônias, que as formas dão a você acesso a Deus. O que dá a você acesso a Deus é um coração humilde, quebrantado, contrito e confiante na obra intercessória, mediadora de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Por isso nós lemos aqui na liturgia 3 textos que apontam para isto. Os irmãos devem ter percebido que nos 3 textos que nós lemos, aparecem algumas expressões muito importantes: Pai, Filho, herdeiros, acesso. Essas palavras estão todas nesses 3 textos, que aliás eu sugiro aos irmãos que, quem sabe, possam ler durante a semana, nas suas devocionais. Releiam os textos da liturgia e façam essa conexão. Você perceberá, nos 3 textos que nós lemos, o Espírito Santo está nos dizendo: olha, nós somos filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros. E nós temos acesso a Deus por sermos herdeiros de Cristo, Senhor. Nós somos chamados filhos de Deus, fomos adotados para estarmos na presença do Pai. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo então nos ensina. E para finalizar, meus irmãos, esta introdução, o nosso Senhor então diz no versículo 5: quando orardes. Veja que aqui então Jesus começa a ensinar acerca da oração de uma maneira mais específica, apropriadamente. Jesus diz: quando orardes. Significa que a oração, repito, não é uma opção da vida cristã. A oração é um fluxo contínuo da vida cristã. Observe que a expressão que Jesus utiliza aqui é uma expressão temporal. Quando? Quando representa tempo. Quando orardes. Ou seja, a vida do crente é uma vida de oração. Por isso, Paulo em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Paulo não está dizendo que nós devemos orar no sentido de 24 horas e não fazermos outra coisa. É óbvio que não é isso. Mas Paulo está querendo dizer, assim como Jesus também, que a vida do crente é uma vida de oração contínua. Em outras palavras, o nosso fazer diário deve ser um fazer em oração. A oração faz parte do meu procedimento em todas as coisas. Então, se eu estou caminhando pela rua, enquanto isso eu estou orando. Orando como? Cantando ao Senhor, pensando nas coisas relativas a Deus, pensando nas perfeições divinas, clamando pelos meus irmãos, clamando por mim mesmo. Eu estou numa vida contínua de oração. Por isso, meus amados irmãos, fazendo aqui um parênteses, eu certa vez já preguei aqui neste púlpito acerca do perigo da murmuração, e é por isso que a murmuração ela é tão agressiva a Deus, porque a murmuração é um tipo de oração, mas é um tipo de oração que vai de encontro, ela é contrária à vontade do Senhor, porque nós acabamos de ler aqui no Catecismo de Heidelberg, que a oração é a gratidão dos nossos corações a Deus, porque a oração é o reconhecimento solene diante de Deus de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Por isso, quando nós murmuramos, nós estamos desonrando ou estamos contrariando o próprio princípio de uma vida em oração, uma vida que vive de acordo com a expectativa da graça de Deus. Por isso, meus amados irmãos, diz Jesus: não sejam como os hipócritas quando vocês oram. Não fiquem pensando que orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens.
Não é isto que Deus deseja, assim como Ele já havia orientado anteriormente? Se é isso que a oração produz, então vocês já receberam a recompensa. Mas, de novo, versículo 6, quando orares. Repare que novamente Jesus dá ênfase a isto. Quando orares, entra no teu quarto, fala com Deus, fecha a porta. Repito, Jesus não está aqui dando um modelo fechado de oração. Não significa dizer que a oração só vale quando é feita dentro do quarto e com a porta fechada. Isso não pode ser verdade, essa interpretação, porque senão todas as orações do passado que foram feitas ao ar livre, ou até mesmo dentro da barriga do peixe, como foi o caso de Jonas, seriam orações inaceitáveis diante de Deus. Então é óbvio que não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui, a ênfase que Jesus está dando, é exatamente aquela que eu disse aos irmãos, é que a oração é uma conversa, é um diálogo entre um filho e um pai, é algo bastante íntimo, é você entrar num lugar secreto de sua alma, secreto da sua vida, é você penetrar, como diz o escritor em Jó, penetrar nos arcanos de Deus, ou seja, naquele lugar mais secreto, no Santo dos Santos, e acessar o próprio Pai, oferecendo a Ele as suas indagações, oferecendo a Ele os seus clamores, as suas dúvidas, bem como também o derramar da sua gratidão ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, eu quero convidá-los a que acompanhem esta série de sermões. Não falte, né? Nós lemos aqui em Hebreus, também na liturgia, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Lá no passado, alguns faziam isso, né? Achavam que o culto dentro de casa é o mesmo culto na igreja, junto com o povo de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que isto não é verdade. Inclusive, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Se você está em condições de vir, venha. O YouTube não é uma forma de substituir o culto presencial. Tá certo? Então você que está nos acompanhando, venha, você é convidado, se você puder, você é convidado a estar conosco. E se tiver uma igreja séria, próxima da sua casa também, uma igreja que pregue a palavra, vá ao culto. Isso é muito importante, porque esta comunhão aqui, esta congregação, ela tem aspectos ou benefícios diferentes. Aqui nós recebemos de modo diferente a palavra do Senhor. Por isso, venham, meus irmãos, para que nós possamos continuar meditando nesta verdade tão preciosa, que é o poder da oração na vida do crente, esta filiação que nós recebemos em Cristo, para acessarmos o nosso Pai. À noite, se Deus assim nos permitir, nós daremos continuidade a esta exposição e entraremos mais especificamente na própria oração do Senhor, né? E nós, nesta oração, nós então abordaremos esta filiação, Deus como nosso Pai, a paternidade do Senhor. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.